gloriosa paz do Senhor. É motivo de alegria nós estarmos aqui reunidos, para entrarmos numa lição tão maravilhosa, onde Deus tem falado profundamente aos nossos corações. Eu quero, neste momento, louvar ao Senhor pela vida de cada ouvinte da palavra do Senhor. Em muitas igrejas, muitas congregações estão tendo as suas escolas bíblicas dominical. Em alguma igreja não está tendo, devido à situação aí da pandemia. Mas eu louvo a Deus que os meios de comunicação estão transmitindo a palavra do Senhor. O Senhor tem falado de uma maneira surpreendente, de uma maneira clara e objetiva. Tivemos uma lição passada aí falando sobre a carta aos Efésios. Que lição maravilhosa, como que Deus falou. E não é diferente nesta lição que iremos estudar. Hoje eu estou aqui, na verdade estamos na terceira lição, mas hoje eu estou aqui para trazer um pequeno resumo da primeira, da segunda e entrarmos em nossa terceira lição. Mas antes disso, eu queria fazer uma apresentação dessa lição. O título dessa lição vai falar sobre os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eril Bergsten, que foi um dos comentaristas dessa lição. Na verdade, ele foi um dos maiores comentaristas de todas as lições da CPAD. Cerca de 35 lições ele comentou. E, para nossa observação aqui, essa lição ela é uma reedição. Ela já foi editada no terceiro trimestre de 1993, há exatamente 27 anos atrás. E como que Deus vai falando? Ele falou há 27 anos atrás através do teu servo, Eric Bergsten, e agora vai falar novamente, de uma forma especial, de uma forma atual, de uma forma onde que nós estamos vivendo a realidade. Estamos vivendo uma crise espiritual de uma tamanha situação. Mas Deus tem usado os teus servos de uma maneira singular, de uma maneira especial, para falar, para transmitir para nós, cristão, para você que é leitor da palavra, o que nós devemos fazer em tempos de crise. Tempos de crise. É tempo de nós desesperarmos? Ou é tempo de nós confiarmos no Senhor? Essa lição, ela veio nos esclarecer, ela veio nos trazer histórias verídicas de como que Deus trabalha em nosso meio. Como Deus trabalhou no passado, como Deus trabalha no presente e como Deus vai trabalhar no futuro. Porque Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele está ciente de tudo, de toda situação. Nada foge da visão de Deus. E essa lição, ela vem nos ensinar a ver a crise com a visão de Deus. Os índices dessa lição, durante todo esse trimestre, terceiro trimestre de 2020, nós vamos estudar, na verdade, já estudamos sobre Daniel ora por um despertamento. Na nossa segunda lição, falou despertamento espiritual, um milagre. A nossa terceira lição, que é hoje, que nós vamos estudar, vai falar que o despertamento renova o altar. A quarta lição, o título é A construção do templo enfrentou oposição. A quinta lição vai estudar sobre Zorobabel, recomeça a construção do templo. A nossa sexta lição vai falar sobre Neemias, reconstrói os muros de Jerusalém. A nossa sétima lição, ela vai falar sobre o povo de Deus deve separar-se do mal. A nossa oitava lição vai falar sobre as causas
da desunião devem ser eliminadas. A nossa nona lição, ela vai falar assim: como vencer as oposições à obra de Deus. E a nossa 10ª lição, ela vai falar sobre provai se os espíritos são de Deus. A nossa 11ª lição vai falar sobre Esdras. Vai Jerusalém ensinar a palavra. A nossa 12ª lição. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E a nossa 13ª lição. A vigilância conserva pura a igreja. Observou? Cada domingo Deus vai falar. Deus está falando de uma maneira especial aos nossos corações. Fazendo uma observação aqui nessa 12ª lição, onde que vai falar que Esdras e Neemias combatem o casamento misto, a nossa 12ª lição também, da carta aos Efésios. Nós estudamos sobre a conduta do crente em relação à família. Que lição maravilhosa. Falando sobre a família, 12ª lição do 2º trimestre, sobre as cartas aos Efésios. E agora também, nessa 12ª lição do 3º trimestre, iremos estudar sobre a família, sobre o casamento, sobre relacionamentos. Deus tem falado e está falando em nossos corações, a cada dia, a cada momento. A CPAD, ela reeditou essa lição. Não foi à toa, não. Deus tem um objetivo. Deus quer falar com o seu povo. Deus está falando com o seu povo. E essa lição, ela veio para nos esclarecer, para nos tranquilizar, para abrir a nossa mente e nós entendermos que Deus está no controle da situação. A nossa primeira lição está dizendo que Daniel ora por um despertamento. E o texto áureo diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai. Quando você confessa algo, automaticamente ele está arrependido. Ele não vai fazer mais. Ele está quebrantado, confessando. Ele está abrindo o jogo. Ele quer sair dessa situação. Confessai. Confessai a sua culpa. Confessa aquilo que te prende. Confessa aquilo que está fechando a sua mente. Confessai o seu pecado. Foge da iniquidade. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai. Orai uns pelos outros. Não é orar só pelo que é bom, não. Não é orar só pelo seu amigo, não. É orar pelo seu inimigo. Faz uma experiência. Aquela pessoa que você não gosta, que você não suporta, que você não consegue olhar nos seus olhos. Ore por ela para você ver. Você vai ver algo mudando dentro de você. A mudança parte de você, de dentro de você. Não é você ver uma pessoa pela aparência. Não, não. Porque você vê a pessoa pela aparência, você não conhece o que está dentro dela. Agora, quando você ora a Deus para que tire isso de dentro de você, essa visão ruim que você tem dessa pessoa, Deus vai trabalhar de uma forma especial e você vai ver a mudança. Orai uns pelos outros. Ao invés de criticar o governo, ore pelo governo. Ao invés de falar mal do governo, interceda a Deus pela vida dele, pela vida da família dele, porque ele é um ser humano igual a você. O seu inimigo, o seu amigo. E na verdade a Bíblia, ela nos dá um leque falando bem assim: que virtude, que louvor nós vamos estar fazendo se nós fazermos
algo para o nosso amigo, nós temos que fazer para os nossos inimigos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Lucas capítulo de número 14 conta essa história, né, de que um homem chega até Jesus, cheio de conhecimento, e Jesus fala com ele. Ele pergunta, quem é o meu próximo? Jesus fala, uma parábola para ele, né, que vinha saindo de Jerusalém, descendo para Jericó, um homem que foi apanhado, aí passou um levita, um sacerdote, passou um samaritano, e Jesus volta a pergunta para aquele jovem, pergunta, e o samaritano ajudou aquele camarada que estava caído. E Jesus volta a pergunta e pergunta, quem é o meu próximo? Quem foi o próximo nessa história? Aquele que o ajudou. Aquele que era para ajudar, não ajudou. Que eram os levitas e os sacerdotes. Essa lição, quando fala que Daniel ora a Deus por um despertamento, o profeta Isaías já tinha profetizado de que Deus ia usar Ciro. E que Ciro ia libertar o povo do cativo, da Babilônia. Você vai observar aí que, isso há 200 anos antes, depois o profeta Jeremias escreve e Daniel lê. Quando Daniel lê, ele se desperta. O povo viveu cativo, Deus usa Ciro, já estamos chegando no finalzinho do cativeiro. Deus trouxe o despertamento através de Daniel. Por quê? Porque Daniel orava. A Bíblia dá detalhes que Daniel orava 3 vezes ao dia. Como tem sido o nível da minha oração? Quanto tem sido o nível da sua oração? Você tem orado ao Senhor? Em quais circunstâncias você tem orado? Nos momentos bons? Nos momentos ruins? Ou não tem orado mesmo? Orar é a nossa necessidade. Quando você não ora, você está dizendo, eu não dependo de Deus. Eu dependo do meu braço. Eu dependo da minha força. Mas quando você ora, você está clamando, Pai, faça a tua obra. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, eu dependo de ti. E o interessante é que não existe uma regra para você falar assim, eu quero aprender a orar. Não, não. Porque tem pessoas que falam assim, não, essa oração ela vai ser respondida. Não, Deus, ele ouve a oração mais simples que for. Deus, ele ouve e entende. Ainda que você não saiba orar, você só sabe chorar, mas o Espírito que penetra o teu interior, ele ouve o teu gemido e ele transmite em palavras para o Pai. Não se preocupe porque você não sabe falar palavras bonitas ou palavras inteligentes. Não, não. Se preocupe em se quebrantar, em tirar um tempo para Deus, em buscar a presença de Deus. Porque nessa correria que nós estamos vivendo, se nós não separarmos um tempo para a oração, nós acabamos desfalecendo na fé. Estamos vivendo um tempo de correria e precisamos separar o momento para Deus, o momento de dedicação, o momento de devoção ao Senhor. Porque Ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. E sem Jesus Cristo em nossas vidas, não conseguimos nada. Não somos nada. E não valemos nada. Daniel, ele ora a Deus por um despertamento. Será que não é isso que está precisando nós fazermos agora, não? Estamos num tempo de crise. Estamos num tempo de desespero. Estamos num tempo onde que tem assolado a nação, não só o Brasil, mas o mundo todo, clama por uma solução. Será que não é o momento de nós, cristãos, nos posicionarmos em oração para que Deus possa
fazer a sua obra. Porque Ele está no controle da situação. E Ele usa de várias maneiras para falar conosco. Seja através da dor, seja através da alegria, seja através das bênçãos, seja através de tudo. Porque Deus, Ele está no controle da situação. A nossa segunda lição, nós estudamos sobre o despertamento espiritual, um milagre. E o textual disse: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, verso 1. Meu Deus, que lição maravilhosa. A primeira lição, Daniel ora por um despertamento. A segunda lição já vem dizendo aqui que o despertamento espiritual é um milagre. Deus fez milagre. Deus faz milagre quando o povo se ajoelha para orar. Milagre esses que muitas das vezes você, com seus olhos materiais, esses olhos finitos que nós temos, não conseguimos entender. Mas quando você ora, Deus está te dando livramento. Quando você ora, Deus está protegendo a sua família. Talvez você ainda não se foi porque tem uma mãe orando, tem um pai intercedendo. Deus, Ele ouve a sua oração. A oração, ela provoca um milagre. Provoca um livramento. Olha o textual como está dizendo, ó. E digo isto conhecendo o tempo. Meu Deus. É Deus que está falando, olha, eu conheço o tempo, eu sou o Senhor do tempo. É eu que mando no tempo, é eu que coordeno o tempo. Que já é hora de despertarmos dos sonos. Estamos adormecidos. Estamos sossegados. Estamos confiando em nossa sabedoria. Estamos confiando em nossa força. Mas a lição está falando, é hora de nós despertarmos do sono. É hora de nós deixarmos o materialismo, deixarmos por fora o hedonismo, que é o prazer imediato, o secularismo, os dias presentes que estamos vivendo, e atentarmos para as coisas espirituais. Porque Deus, Ele está falando de uma maneira especial nesse tempo de crise. Deus está cobrando da humanidade um posicionamento diante das circunstâncias que estamos vivendo. Não espere a crise bater na sua porta para você clamar ao Senhor, não. Não espere o desespero bater na sua porta, não. Crise. Deus trabalha para nos corrigir. Não venha murmurar nesse tempo de crise falando, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Será que, meu Deus, aonde que está Deus? Abacuque, ele começa a questionar a Deus. Mas Abacuque, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. E Deus responde a Abacuque. Se você estudar o livro de Abacuque, você vai ver lá que no capítulo 1 ele começa a perguntar, Senhor, por que o ímpio sofre e o justo... Não, por que o ímpio prospera e o justo sofre? Por que, Senhor, essa nação está sendo isso? Por que está sendo aquilo? E por que nós estamos sendo perseguidos? O Senhor fala com ele bem assim, olha, eu vou usar uma nação para corrigir ela. E aí Abacuque começa, Senhor, mas o povo vai olhar para o Senhor e vai falar que é injustiça, não vai ter o Senhor como um Deus bom, vai falar que o Senhor está usando uma coisa ruim para provocar coisas piores. Em outras palavras, violência produzindo violência. E Jesus chama Abacuque de novo e fala assim, Abacuque, escreve o que eu vou te fazer. Escreve numa tábua, escreve algo que o povo possa ver, passando, correndo, olha e veja, ó. Não foi Abacuque que escreveu, não, foi Deus. E Deus fala para Abacuque, escreve para que ninguém passe desapercebido. Quem está falando é Deus.
O ímpio terá a sua recompensa. O ladrão terá a sua recompensa. O idólatra terá a sua recompensa. Aí chega um ponto que Abacuque fala assim: ah, Senhor, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Agora Abacuque ele começa a ver Deus, a resposta de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus de uma forma tão grande que aquele homem começa a produzir fé dentro dele. Porque é exatamente nos momentos que nós estamos vivendo que o diabo quer tirar a nossa fé em Deus, quer nos provocar, quer nos fazer murmurar, quer nos fazer sair da presença do Senhor. Mas Abacuque fala, ó, já no final do seu capítulo ele fala: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que a vaca não venha produzir o seu leite, eu todavia me alegrarei no Senhor. Aleluias. Abacuque estava querendo dizer assim: olha, independente das circunstâncias, esteja em crise ou não, esteja sendo em perseguição ou não, aleluias, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluias. Glórias a Deus. O Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele está no controle da situação. Esse despertamento aqui foi um milagre, porque o povo estava sendo cativo e Deus agora já havia usado o profeta Isaías para profetizar. Jeremias escreve e Daniel ele lê em Jeremias capítulo 29, falando que Deus ia usar um rei que ia tomar o domínio da Babilônia, sendo ele no domínio dos medos e os persas, e ia trazer benefícios para o povo de Deus. Olha como que Deus age de uma forma oculta aos nossos olhos. Deus usa Isaías, Deus usa Jeremias, e Deus abre a visão de Daniel para falar: olha, estamos chegando ao fim do nosso cativeiro, estamos chegando ao fim da nossa crise, estamos chegando ao fim de nossa escravidão. Desse mesmo momento eu posso falar para você: estamos chegando ao fim dessa crise. Deus está tratando conosco, Deus está tratando com a igreja, Deus está tratando com a humanidade. Abra os seus olhos, essa cosmovisão cristã, abra os seus olhos para você entender que Deus está agindo. Deus ele não quer que ninguém se perca. Ele está falando aos nossos corações. O despertamento. Quando trouxe aquele despertamento, o povo se alegrou. Houve choros de alegria, houve risos, houve louvor de alegria. Porque Deus abriu a mente, Deus trouxe o despertamento. E quando há um despertamento, há uma mudança de atitude. Você vai observar que o povo ele se prostrou diante de Deus com reverência e com temor. Glórias a Deus. A nossa terceira lição, que é essa lição que nós vamos entrar hoje, ela vai falar sobre a renovação. O despertamento renova o altar. O despertamento renova o altar. O que é o despertamento? Despertamento é quando que algo está amortecido, algo está parado, se despertou. Algo que veio à tona, algo que estava calmo, agora começou-se a despertar, a se movimentar. E o texto áureo dessa lição me chamou a atenção. Uma passagem que diz assim, olha o texto áureo. Então Elias disse a todos os povos: chegai a mim. E todo o povo se chegou a ele. E então reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Elias aqui ele faz o quê? Uma reunião.
Ele faz uma convocação, ele chama o povo. Se achegue a mim, se achegue a Deus, se achegue à verdade. E todo o povo, como uma só pessoa, uma multidão, ficou como se fosse uma pessoa só, se achegou a Elias, o profeta. E ele aplicou a palavra. E a palavra trouxe o despertamento. A palavra trouxe o temor. A palavra trouxe o renovo. Mas antes disso, ele precisava consertar o altar. O que é o altar? Se você for ver no Velho Testamento, o sacrifício era oferecido no altar. O altar era a presença de Deus ali, agindo de uma forma esplêndida, porque Deus recebia aquele holocausto como cheiro suave à sua narina. No altar é o local de se oferecer algo. Aleluias. O que você tem oferecido no altar do Senhor? Qual tem sido a sua oferta diante do altar do Senhor? Você tem reparado o seu altar? A sua vida? Antes de você entregar a sua oferta, repare o seu altar. Conserte com o seu irmão, porque senão Deus não vai aceitar. Repare o altar, para que venha trazer um despertamento espiritual. Um avivamento espiritual. E o interessante é que muitas pessoas perguntam, o que é ser avivado? Meu Deus. Avivado não é você ser agitado. Avivado não é você andar de... Não. Avivado é primeiro você ter a palavra dentro de você. Salmos de número 119, verso 9 diz assim: como purificará o jovem o teu caminho? Observando conforme a tua palavra. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: como viver uma vida pura, justa, santa, diante de uma sociedade perversa, corrupta, imunda? Como? A resposta é observando conforme a tua palavra. Esse texto de 1 Reis, capítulo 18, verso 30, conta-nos uma história chocante, vibrante, real, que aconteceu entre Elias e os profetas de Baal. Elias faz um grande desafio porque ele confiava, ele temia, e ele sabia que Deus era com ele. Elias vai diante de Baal, do monte Baal, onde que eles adoravam ali, e ele faz um desafio. Olha, vocês estão adorando a Baal, não estão? Eu adoro ao Deus verdadeiro. Vamos fazer um propósito, vamos fazer um pacto. Se Baal realmente é Deus, eu vou seguir Baal. Agora, se o Senhor é Deus, vocês vão servir ao Deus que eu sirvo. E eles fecharam um acordo. É um grande desafio. É um homem de confiança, um homem de fé, um homem que enfrentava desafios. E ele fala: está fechado. Prepara o altar. Faz aí o altar de vocês aí. Clama o Deus de vocês. Eu vou deixar vocês clamar. A Bíblia diz, nesse versículo aqui, em 1 Reis, capítulo 18, todo ele, vai dizer que o povo se cortava, pegava chicote e batia nas costas. O sangue descia, porque eles acreditavam que o sangue, o sacrifício deles, humano, ia reter a salvação e que Baal iria responder por causa disso, vendo o sofrimento deles. E nós sabemos que Deus, nós não precisamos de ficar sofrendo
para que Deus tenha misericórdia de nós, não. Ele já tem misericórdia de nós, independente da nossa vivência aqui na terra. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 14, 15, se eu não me engano. Diz assim que Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, pelo que seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou, aleluias, juntamente com Cristo. Ele tem misericórdia de nós. Nós não precisamos de ficar batendo, carregando peso nas costas, fazendo algo para nos justificar diante dele, não. É Ele que nos justifica. É Ele que nos regenera. É Ele que nos transforma. É Ele que nos faz uma nova criatura. E aí, o povo se cortava, gritava, clamava, pulava. Virou-se a noite e nada de Baal responder. Agora chega a vez de Elias e vê aquela bagunçada toda, aquela desorganização, aquela procissão toda. Elias olha e fala bem assim, clama mais alto, grita. Talvez Baal foi viajar, talvez está dormindo, talvez está até ocupado, não pode atender a vocês. E Baal, nada de responder. Daqui a pouco, chega a vez de Elias. Elias fala assim, olha, vocês clamaram a noite toda. E Baal até agora não respondeu. Primeiro, eu vou reparar o altar. Porque o altar é onde que Deus se manifesta. Aqui está bagunçado. Deus não se manifesta no local de bagunça, não. Deus, ele é um Deus de ordem. Deus, ele é um Deus de decência. Deus, ele é um Deus que opera de uma forma extraordinária. E aí, Elias começa a organizar o altar. Coloca-se 12 pedras, uma em cima da outra, em posições estratégicas. E ele fala assim, olha, eu vou orar, e o meu Deus, ele vai responder com fogo. Mas antes disso, aleluias, olha o desafio. Faça uma vala aqui ao redor. Pode fazer. Faça uma vala aqui ao redor. E joga água. Pode jogar água. Joga água em cima do altar. Pode molhar. Molhe. Encharque isso aqui de água. Porque o meu Deus, ele é fogo. E ele é fogo consumidor. Ele vai consumir tudo isso. E eles começaram a jogar água. Agora eu quero ver, talvez no pensamento deles, eu quero ver se isso vai pegar fogo. A lenha está molhada, o altar está molhado, as pedras estão molhadas. Como que fogo vai se manifestar aqui? E Elias falando, olha, o meu Deus, ele é fogo. Muitas das vezes nós pregamos um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus benigno, um Deus isso, um Deus aquilo, mas nós esquecemos que Deus também ele é fogo consumidor. Ele é um Deus de juízo, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus que rege com equidade. Ele é um Deus que opera, ele é um Deus justo. Quando fizeram o altar, reparou o altar, quando fizeram aquela vala, jogaram água. A Bíblia diz que Elias simplesmente levantou a mão para o céu e clamou, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostre agora a este povo que eu sirvo a um Deus. Quando ele acabou de falar, o fogo desceu e consumiu o holocausto. E acabou-se com aquela festa. E eles tinham feito um pacto de quê? De que o Deus que fosse verdadeiro, eles iam adorar. Se fosse Baal, o Deus que respondesse com fogo, Elias ia ser obrigado a adorar. Era algo muito sério. Estava em jogo ali se realmente Deus existe ou não. Se realmente Deus opera ou não. Se realmente Deus tem poder ou não. Elias, sendo usado por Deus ali, ele desafiou
O próprio Satanás. E Deus manifesta o seu poder, mostrando que ele é Deus. Não por causa de Elias, não, é porque ele vela pela sua palavra. O despertamento renova o altar. Em muitas igrejas que nós estamos indo, a palavra está sendo anunciada, nós não estamos vendo renovo espiritual, não estamos vendo os batismos com o Espírito Santo, não estamos vendo, muitas das vezes, operações de maravilha, mas a culpa está em Deus? Não, a culpa está em mim. A culpa está em você. A culpa está nos líderes que não buscam um despertamento através da oração. Só que eu quero abrir um leque aqui também e dizer que a oração sem a vigilância, perda de tempo. Vigiai e orai. Primeiro, vigia. Depois ora. Para que não entreis em tentação. Elias, ele clamou a Deus por um renovo. Por um despertamento. Estamos precisando de homem como Elias. Homem ungido por Deus. Usado por Deus. Temos? Temos sim. Mas precisamos de mais. O Evangelho precisa de ser anunciado. Precisa de ser proclamado. Nos 4 cantos desta terra. Que Deus venha nos capacitar a cada dia. Que o Senhor venha nos usar a cada dia. Assim como usou Elias. Chegai-vos a mim. O que eu aprendo com isso? União. Vamos nos unir, povos. Vamos unir, igreja. Vamos unir em um propósito de oração. Porque Deus, ele vai nos ouvir. A palavra de Deus nos diz, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, meu Deus, o Senhor, ele vai nos atender, porque Deus, ele ouve as nossas orações. Deus, ele nos ouve. Aleluias. Precisamos de um despertamento espiritual. A verdade prática diz aqui, olha, Satanás jamais será derrotado, jamais derrotará o crente, cuja o altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. O que eu aprendo com isso? O altar somos nós. Precisamos de renovo. Precisamos de buscar força a cada dia. Nossa, eu estou fraco. Nossa, eu tenho que me atentar mais para as coisas de Deus. Nossa, eu tenho que ler mais a lição da escola dominical. Nossa, eu tenho que estudar mais a palavra de Deus. Olha, eu preciso de me dedicar mais a Deus. Renovo espiritual te causa dentro de você uma necessidade de uma busca incessante de Deus. Você só vai ver que você está despertado espiritualmente quando você levanta pelas manhãs para orar. Quando na sua boca não sai mais palavras torpes, só sai palavras de louvor e gratidão a Deus. Você está com despertamento espiritual. O avivamento não é o movimento. Não. Avivamento é diferente. Vivemos em uma época de muitos movimentos. A lição está falando. Movimentos esses extra da Bíblia. Que não condiz com a Bíblia. E o que me chama a atenção nessa lição é que para se levantar o altar, tinha que ter uma base. Tinha que ter um fundamento. E nós estamos observando, nesses últimos dias, pessoas tirando os fundamentos da palavra. Aquilo que era verdade antigamente, agora já não é mais, é relativo. Estamos vivendo em um período de que a Bíblia, eu já vi pessoas pregar, dizer que a Bíblia aberta é a palavra de Deus. E ela fechada, ela é um livro qualquer. Não, nunca foi. A Bíblia ela aberta, ela é a palavra de Deus. E ela fechada continua sendo a palavra de Deus. E ela é a verdade absoluta. Se tem uma verdade que existe no mundo, é a palavra de Deus. E estamos vivendo em um período em que a palavra de Deus está sendo deixada de lado.
estão partindo para as inovações, para os modernismos. E estamos deixando de lado os padrões absolutos, as doutrinas verdadeiras. Aquilo que era pecado já não é mais pecado. Agora é relativo. Isso, irmão Danilo, é o jeito que você pensa. Não, isso é a sua visão. Não. Mas, como cristão, nós temos que ter a visão de Deus. Ver o mundo como que Deus vê. Ver a crise como Deus vê. É interessante você observar aqui que inovações precisamos nos modernizar em algum sistema, precisamos de atualizações, precisamos, mas nunca esquecermos da base. Nunca esquecermos dos fundamentos. Efésios capítulo 2, verso 20 diz assim: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Observa. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Fomos edificados pelas palavras dos apóstolos, pelas palavras dos profetas, mas somos fundamentados em Jesus Cristo. Porque os apóstolos falhou, os profetas falhou, eu falho, nós falhamos, mas Jesus Cristo jamais, nunca falhou. E Ele é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal. É interessante, a palavra de Deus nos diz que Daniel chega diante do rei, o rei teve um sonho, e esse sonho perturbou a mente dele, ele não soube decifrar o sonho. Deus usa Daniel para Daniel trazer o discernimento do sonho. Daniel fala assim: ó rei Nabucodonosor, o sonho que o senhor teve foi o seguinte, o senhor sonhou com a cabeça de ouro, essa cabeça de ouro está representando o Senhor. Ele ficou todo cheio, todo alegre. Sou cabeça de ouro, eu domino, eu estou no poder, estou lá em cima, o cabeça, né? O cara ficou todo feliz. Aí logo em seguida ele fala: olha, rei, mas após o teu reino vai vir um que vai te derrubar, vai ser os medos e os persas. Ele já começou a fechar o seu semblante. E depois dos medos e os persas vai vir o período do governo de Alexandre o Grande, representando o ventre naquela estátua. E por último, vai vir o Império Romano, que é o que nós estamos vivendo até hoje. Uma parte de ferro e uma parte de barro. Nabucodonosor ele tinha sonhado com uma estátua. E essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, a barriga de cobre e as pernas de ferro e barro. Que sonho! Que sonho espantoso! Só que ele perdeu a memória. E Deus agora usa Daniel. Daniel traz o discernimento e fala: rei, já era o seu reino. Vai vir um que vai governar no seu lugar, os medos e os persas. Depois vai vir o Alexandre o Grande. Depois vai ser o período romano, que é o que nós estamos vivendo aí, né? Já vai aí mais de 2000 anos. Período romano. Um período cruel, que mais matou cristão, que mais perseguiu cristão, e até hoje persegue. Jesus Cristo ele foi morto por Pilatos. Pilatos era romanos. Quantas mortes o Império Romano tem causado e tem ocultado? Mas esse mesmo sonho que Nabucodonosor teve, que Daniel trouxe a interpretação, dizia no final que uma pedra ia ser lançada nos pés, meu Deus, exatamente no Império Romano, que ia explodir tudo, ia acabar-se os impérios, ia se formar-se um montouro. E ali quem ia governar? Jesus Cristo, a pedra. Aquela pedra principal que foi lançada, que destruiu. Engraçado que aquela pedra ela foi lançada sem auxílio de mão. Isso significa que não é o homem que vai governar, não é o homem que vai projetar, não, é Deus. É Deus que vai ordenar essa situação. Não precisa do homem.
Não. Eu louvo a Deus que essa lição vai trazer um despertamento espiritual. Você que não orava, tira um tempo para Deus. Ore ao Senhor. Estude a palavra do Senhor. Não vai atrás de inovações, atrás de revelações, atrás de poço, atrás de pseudos profetas. Não, não. Vai atrás da palavra. A revelação divina inspirada está na palavra de Deus. Estude a lição. Sai fora desse negócio de show. Sai fora desse negócio de leva. Não. A palavra de Deus, ela é pura. E ela alumia os olhos. Salmos 19 diz que a palavra de Deus lhe dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, no Salmos de número 19, fala que os estatutos do Senhor são limpos. Fala ali dos estatutos, fala ali dos mandamentos, fala dos preceitos, fala da doutrina do Senhor e fala que é mais doce do que o mel. Não procura algo amargo aí fora, não. Vai para a palavra. É a palavra que te edifica. É a palavra de Deus que te renova. É a palavra de Deus que transforma. Ah, mas eu vou lá porque o irmão revela. Ele fala o CPF, fala o título de eleitor. Lá você entra gordo e sai magro. Lá o milagre acontece. Não vai atrás disso, não. Vai atrás da palavra. Deus, ele usa, mas tem muitos falsos mestres. Estamos vivendo nos últimos dias onde que falsos mestres, falsos doutores, pseudos doutores, que se dizem conhecedores da verdade, mas distorcem a verdade. Está escrito isso na palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, onde que Paulo fala assim, olha, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, onde haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, arrogantes, ingratos, desobedientes a pais e mães, profanos, incontinentes, cruéis, desumanos, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A Bíblia disse, olha, desses afasta-te. Estuda lá, 2 Timóteo, no capítulo 3. Estamos vivendo esses últimos dias, é os dias que nós estamos vivendo de hoje. Que você não confia em quem está lá na frente pregando, que você não confia em quem está sendo revelado. Estamos precisando de buscar um despertamento espiritual e de prioridade, o discernimento espiritual. Entre buscar o batismo com o Espírito Santo, dom de revelação, de poder, de curas e de milagres, e aquele negócio todo, precisamos de buscar o discernimento espiritual. Porque a tendência do diabo, a função principal do Satanás, é imitar a Deus. Estamos vivendo numa época em que pessoas que não têm compromisso com a verdade, que muitas das vezes nem leu a Bíblia, nunca nem leu, nem abriu a palavra do Senhor para ler, está falando em línguas estranhas, mas é estranha mesmo, é estranha, porque não tem base bíblica, imitando, abusando, debochando, achando que Deus está usando, mas ai daquele que blasfemar contra o Espírito de Deus. Deus não é brinquedo. O Espírito Santo de Deus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele geme, ele intercede, ele clama, ele separa, ele ouve, ele explica, ele ensina. Aleluias. A lição está falando que ele participa da Trindade.
No ponto 1 diz aqui, olha, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Existem pessoas que falam bem assim, aonde que está Deus? Aonde que está Jesus? Aonde que está o Espírito Santo? Aonde que está Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo se faz presente. Não tem como separar. Nós só sentimos a presença de Jesus através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, não nos confundir, não nos contentar, nos ensinar, nos quebrantar, nós não vamos entender os mistérios de Deus. Não tem como você entender as Escrituras duvidando do Espírito Santo. Eu não consigo entender as pessoas que falam que não existe, que acredita só em Jesus e não acredita em Deus, e muito menos no Espírito Santo. Como isso, sendo que é o Espírito Santo, pela sua infinita sabedoria, que através do nosso Espírito Ele coloca em nosso ser conhecimento, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a palavra da revelação. Por que muitas das vezes você vê o camarada, você vai numa igreja, Deus usa aquele camarada através do Espírito Santo, e ele começa a falar, e você sente que é de Deus quando é Deus falando? Ele começa a falar de coisas que só você e Deus sabem. Você vai entender. Deus conhece o nosso oculto. Uma certa vez eu vi um pregador contando um testemunho, eu vou encerrar contando esse testemunho. Eu achei interessante que ele foi pregar na Argentina, pastor Sóstenes. E ele conta que Deus usa ele através da revelação e naquele momento ele começa a trazer as pessoas na frente orando. Daqui a pouco ele aponta um jovem lá no meio da igreja. Esse jovem, ele fala assim, olha, o Senhor me mostra que o Senhor está com caroço, com as pedras na vesícula. Aí ele olhou, pastor, é o Senhor mesmo, vem cá na frente. Ele foi, quando chegou lá, ele falou assim, pastor, o senhor está errado, pastor, eu não tenho problema nenhum urinário nenhum não, pastor, eu tenho minhas necessidades tranquilo, eu não estou tranquilo, pastor, não, o senhor está enganado, o senhor apontou a pessoa errada, está errado esse negócio. E olha só que situação. O pastor ficou com aquele negócio na cabeça dele, Deus revelando, Deus trazendo as palavras. E ele vai falando, vai trazendo aquele monte de pessoas na frente. Daqui a pouco, quando acabou-se a revelação que ele vai orar pelas vidas, que ele começa a orar, ele vê que aquele primeiro jovem que Deus tinha usado, revelando ele sai do grupo, ele sai de dentro da igreja. E ele orando, ele abre os seus olhos e vê aquele jovem saindo, ele pensa, Senhor, e agora? O camarada me desmentiu. E o Espírito Santo de Deus, ele não é mentiroso. O Espírito Santo de Deus, ele revela as coisas ocultas para os teus servos. E ele começou, Senhor, será, Senhor, que eu peguei a pessoa errada? Será que eu apontei a pessoa errada? Não, Senhor, eu tenho convicção, porque o Senhor me mostrou, é Ele mesmo. Porém, Senhor, ele desmentiu, ele falou que não. E naquele pensamento, ele orando, e no pensamento, ele, meu Deus, o camarada está indo embora, e agora? Mas Deus, ele vela pela sua palavra. Aquele jovem, ele tinha ido no banheiro, exatamente na hora da oração. Ele sai daquele grupo e vai lá no banheiro no fundo da igreja. Não demorou 2 minutos, o camarada volta, chorando aos plantos. Pastor, me perdoa. Pastor, me perdoa. Nem eu sabia que eu tinha isso, pastor. Olha aqui, pastor, eu acabei de soltar ali, pastor. 4 pedras. Eu coloquei numa vasilha, pastor, num copinho, eu trouxe aqui para o senhor ver aquelas pedras que ele soltou, nem ele sabia que tinha problema urinário. Deus, ele revela. E Deus não envergonha os teus quando é o Espírito Santo de Deus que usa. Tem muitas pessoas que estão sendo envergonhadas, porque não está deixando o Espírito de Deus usar ele. Ele está querendo usar o Espírito de Deus. E ninguém é melhor nem maior do que o Espírito Santo de Deus. Ah, mas é porque eu falo em línguas, porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, não. Você não é nada sem Deus na sua vida. E o interessante é que você não é melhor do que ninguém, e nem pior. É Deus, pela sua infinita misericórdia, que te usa. Você sem Ele é um zero à esquerda. Vamos buscar o avivamento. Vamos buscar o discernimento.
Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. E vamos fugir desse negócio de ir atrás de poços. Amós, se eu não me engano, fala que o povo errou 2 vezes. Deixou de servir o Deus verdadeiro e foi atrás de poços. Esses poços de revelação, esses poços de milagre, esses poços de profetas, esses poços que estão trazendo inovações, muitas inovações e pouco despertamento. O despertamento espiritual que eu aprendi nessa lição, ele traz uma mudança de vida. Ele traz temor. Ele traz gozo na alma. Ele traz reverência à palavra. Esdras e Neemias, quando ajuntou o povo diante das portas das ovelhas, o povo ficou em pé de 5 da manhã até o meio-dia em reverência à palavra, porque houve um despertamento espiritual. Será que quando abrimos a palavra de Deus e nós estamos dentro da igreja, mexe no celular, mexe nisso, mexe naquilo outro, será que nós estamos sendo despertados pelo que o pastor está lendo? É a palavra de Deus. Será que quando abrimos a palavra de Deus, estamos andando para lá e para cá, a nossa atenção está totalmente desviada do que está falando? Será que estamos com despertamento espiritual? Não. O despertamento espiritual, ele traz temor, ele traz renovo, ele traz mudança de vida, mudança de comportamento. Ele muda uma sociedade. Eu louvo a Deus, porque o Senhor tem despertado a igreja, tem despertado os seus líderes, tem despertado os comentaristas das lições, para no tempo de crise, nos trazer a resposta que precisamos, buscarmos a palavra de Deus, atentarmos para a oração, atentarmos para o que Deus quer falar conosco. Deus, ele usa as coisas simples. Deus usa as coisas que parece que não são, mas é. Deus fala de uma maneira surpreendente aos nossos corações. Ele usou Isaías, usou Jeremias, usou Daniel. E Ele está usando você. Ele está me usando para transmitir a tua palavra. Busque um despertamento. Irmão Danilo, busque um renovo. Busque um despertamento. Busque em oração. A arma do crente é a oração. Eu estava lendo um livro, e esse livro conta a história de que um camarada chega para a rainha e pergunta a ela qual era o maior medo dela. Ela poderia falar bem assim, meu maior medo é de alguém entrar aqui dentro e roubar o meu palácio. Não, ela precisava de falar isso porque ela tinha segurança, tinha armamento, tinha polícias, tinha câmera, tinha toda a proteção que uma rainha precisa e necessita. Ela poderia falar que o maior medo é morrer. Mas ela tinha os melhores planos de saúde. Ela tinha os melhores médicos à sua disposição a qualquer minuto, a qualquer momento. Mas quando a repórter perguntou a esta rainha, qual é o seu maior medo? Sabe qual foi a resposta dela? É quando um crente verdadeiro se prostra diante do Deus verdadeiro. Sabe por que ela respondeu isso? Porque ela sabe que Deus, Ele ouve os que são seus. A lição de número 1, ela falou que a oração de um justo. Diz assim, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Nós estamos doentes, porque muitas das vezes está faltando oração, está faltando você, está faltando eu orar para aquela doença, para aquele que está doente, para aquele que está enfermo. E muitas das vezes você fala, mas eu não tenho dom de cura, ora a si mesmo. Ora a si mesmo. Aleluias. Paulo, ele tinha o dom de cura, mas em 2 Timóteo ele fala que ele deixou Trófimo doente. Por que ele não orou e Deus curou? Quantas vezes eu imagino que Paulo não deve ter orado para Trófimo, que era um dos seus amigos, um dos seus companheiros. Mas quem opera é Deus. Você pode ter o dom que for, mas quem opera é Deus. Trófimo estava doente. Paulo tinha o dom de cura.
Mas ele orou e nada. Deus não curou. A ponto dele falar bem assim, olha, leva ele para outra cidade para cuidar dele. Porque senão aqui ele vai morrer. Não despreze a medicina, mas não despreze o Deus da medicina. Aleluias. O dom de cura não significa que você é melhor do que ninguém. É Deus quem te usa. A glória é dele. O louvor é dele. Para todo sempre. Amém. Eu quero encerrar essa escola bíblica dominical. Quero dizer que talvez daqui uns 3 domingos eu devo voltar também, né? De 3 em 3 domingos eu gosto de estar trazendo aí um resumo. E também quero agradecer ao meu primo Adilson Ramalho, né? Ele disse aqui, glórias a Deus. Realmente, a glória é do Senhor, nosso Deus. Né? Ele está ali na Alemanha. Também o Johnny, eu quero agradecer a sua atenção. A Leidiane Caetano da Silva, onde também tem participado. Né? Deus abençoe a Leidiane. A todos os meus primos aí de Valadares, de Aracruz. A todos os ouvintes que estão ouvindo, estão assistindo esse vídeo. Aqueles que depois irão ver, porque eu estarei passando para o YouTube. É só você entrar na página lá, Danilo Nascimento Lima. Você vai ver. Já tem 4 vídeos gravados lá. Deixa Deus te usar. Deus tem uma palavra especial em cada coração. E que a glória do Senhor seja manifesta. E que Deus venha trazer um despertamento espiritual em nossas vidas, em nossas famílias. E que o culto doméstico venha a ser aflorado, venha a ser despertado. Não estamos tendo culto nas igrejas, mas a igreja é a sua casa, é a nossa casa. Eu quero agradecer a atenção de todos, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado.